Padre Pio, o que acontece minutos antes da morte? Este vídeo vai te surpreender. Oração inicial. Pai Celestial, pedimos a Tua misericórdia para que nos guies e nos prepares para os últimos momentos de nossa vida na Terra. Que, assim como o Padre Pio, possamos encontrar paz em nossos corações e confiar em Teu amor infinito. Envie os Teus anjos para nos protegerem e nos confortarem, agora e sempre. Amém. Você já parou para pensar sobre o que realmente acontece nos momentos antes da morte? O que poderia nos ensinar Padre Pio, um dos santos mais venerados da Igreja Católica, sobre essa misteriosa transição entre a vida e a eternidade? Muitas pessoas acreditam que o momento antes da morte carrega consigo sinais profundos, avisos divinos e até uma última oportunidade de redenção. Mas como isso se manifesta? E será que Padre Pio, com sua vida extraordinária de milagres e visões, experimentou algo único nesses minutos cruciais? Escreva nos comentários: Padre Pio, dai-me sabedoria. Neste vídeo, exploraremos os relatos, profecias e experiências místicas de Padre Pio sobre os momentos finais de uma pessoa na Terra. Você descobrirá que esses últimos instantes podem revelar muito mais do que imaginamos. Ao entender esses sinais, você encontrará paz e poderá se preparar melhor para o fim da vida. Não esqueça de compartilhar essas informações com o máximo de pessoas da sua família. Fique conosco até o final, pois o que Padre Pio compartilhou sobre os minutos antes da morte não apenas desafia nossa compreensão sobre a morte, mas também nos oferece um guia espiritual de como nos preparar para esse momento inevitável. Se você tem curiosidade sobre o que acontece quando a vida na Terra chega ao fim e quer aprender sobre os sinais que podem indicar uma morte iminente, este vídeo é para você. As visões de Padre Pio sobre a morte. Padre Pio, conhecido por seus dons extraordinários, foi frequentemente agraciado com visões místicas que o conectavam ao reino espiritual. Um dos temas mais recorrentes em suas visões era a morte e os momentos que a antecedem. Para ele, o fim da vida não era um ponto final, mas uma transição crucial na qual a alma iniciava sua jornada rumo à vida eterna. Suas experiências espirituais revelaram um profundo entendimento do que ocorre nos últimos momentos antes de uma pessoa deixar este mundo. Padre Pio acreditava firmemente que nos minutos antes da morte, uma espécie de revelação final ocorria para a alma. Nesse instante, segundo ele, a pessoa era confrontada com suas ações e escolhas de vida. Este seria um momento de misericórdia divina, no qual a alma, mesmo diante de seus erros, poderia encontrar perdão e paz. Ele descrevia esse processo como um tipo de julgamento imediato, no qual a alma teria a oportunidade de se reconciliar com Deus, se assim desejasse. Em várias de suas visões, Padre Pio presenciou a presença de figuras celestiais, como anjos e santos, que vinham ao encontro da alma nos seus momentos finais. Ele relatava que essas entidades espirituais não apenas acompanhavam a pessoa, mas também ofereciam conforto e paz durante essa transição. Oração de conforto. Querido Deus, que os Teus anjos estejam presentes ao nosso lado nos momentos finais de nossa vida. Que possamos sentir o Teu amor e misericórdia, e encontrar a paz que só Tu podes nos dar. Amém. Sinais físicos e espirituais. Padre Pio acreditava que, nos minutos antes da morte, corpo e espírito começavam a exibir sinais claros de que o fim da vida estava próximo. Esses sinais, segundo ele, não eram apenas evidências médicas, como mudanças na respiração ou no ritmo cardíaco, mas também manifestações espirituais profundas. Ele observou que, enquanto o corpo físico se preparava para acessar suas funções vitais, a alma já começava sua transição para o além. Entre os sinais físicos, Padre Pio mencionou a mudança no ritmo da respiração, que se tornava mais lenta e profunda, quase como um suspiro da alma. A expressão facial da pessoa também mudava, assumindo uma aparência mais serena ou, em casos de tormento espiritual, uma expressão de angústia. Padre Pio ensinava que esses sinais físicos refletiam o estado interior da alma e como ela estava lidando com sua passagem iminente. No reino espiritual, ele acreditava que, frequentemente, nos momentos que antecediam a morte, a pessoa começava a ter visões de seres celestiais, como anjos ou santos, que vinham acompanhá-la nessa jornada. Ele dizia que essas visões traziam consolo e esperança, preparando a alma para o encontro com Deus. Um exemplo de vida.
Um dos exemplos mais comoventes envolvendo Padre Pio aconteceu com uma de suas devotas. Nos seus últimos momentos, enquanto ela respirava com dificuldade e sua face parecia angustiada, Padre Pio foi chamado para orar por ela. Minutos depois de começar suas orações, a mulher, que antes demonstrava sinais de grande sofrimento, relaxou sua expressão e um leve sorriso apareceu em seus lábios. Testemunhas afirmaram que, enquanto Padre Pio orava, ela parecia ter visto algo reconfortante, talvez uma visão celestial, antes de partir em paz. Oração. Pai misericordioso, te pedimos que, em nossos últimos momentos, possamos encontrar a tua luz e paz. Que, assim como aqueles que foram abençoados por Padre Pio, possamos ser recebidos com um sorriso nos lábios, prontos para o teu encontro divino. Amém. Padre Pio nos deixou uma profunda reflexão sobre o momento da morte e como ela pode ser um instante de verdadeira redenção espiritual. Ele acreditava que, ao longo da vida, somos chamados a uma preparação constante para o encontro final com Deus, e que esse momento, mesmo que rodeado de incertezas, pode ser cheio de paz e luz para aqueles que se entregam à fé. A importância da confissão, do arrependimento e do perdão também eram temas centrais em seus ensinamentos. Para Padre Pio, um coração arrependido nos momentos finais da vida tem o poder de alterar até o destino da alma. Ele ensinava que Deus, em sua infinita misericórdia, estende sua mão até o último segundo, esperando pelo desejo sincero de reconciliação e perdão. Muitos de seus devotos buscavam conforto nesses ensinamentos, especialmente aqueles que temiam enfrentar o desconhecido no leito de morte. Além disso, Padre Pio falava da importância de uma vida de oração constante, não apenas como um meio de preparação para a morte, mas como um canal de comunicação direta com Deus. Ele nos lembrava que a oração é uma arma espiritual poderosa, capaz de afastar as forças do mal e trazer serenidade, tanto no cotidiano quanto nos momentos finais. Através da oração, ele acreditava, somos fortalecidos para resistir às tentações e manter nossa fé intacta até o fim. Para exemplificar essa luta espiritual, ele relatava histórias como a de devotos que, ao se aproximarem da morte, sentiam uma mistura de angústia e paz. Ele acreditava que essa dualidade muitas vezes representava a batalha entre a luz e as trevas, onde a alma era desafiada a escolher entre o caminho da salvação ou o da perdição. Mesmo nesses momentos, Padre Pio nos ensinava que a misericórdia divina prevalece, e que com fé e oração, a alma pode encontrar o caminho de volta à luz. Agora, feche seus olhos e faça uma oração profunda, pedindo a Deus que te conceda a paz espiritual para o momento da sua partida. Que seu anjo da guarda esteja sempre ao seu lado, te guiando e protegendo em cada passo de sua vida e, no fim, te conduzindo em segurança para os braços de Deus. Ó Senhor misericordioso, nós te pedimos hoje por todas as almas que estão se preparando para deixar este mundo. Que elas possam encontrar em ti o descanso eterno e a paz que tanto buscam. Envia teus anjos para consolar os corações aflitos e para conduzir as almas ao teu reino celestial. Que a luz da tua presença dissipe todas as sombras, e que o teu amor seja o refúgio para todas as almas em suas últimas horas. Amém. Nesse contexto de preparação espiritual, é também essencial que cada um de nós reflita sobre a importância do perdão, tanto o que damos quanto o que recebemos. Padre Pio nos lembrava que o perdão abre as portas do céu e liberta a alma de qualquer peso. A confissão, segundo ele, é uma das maiores formas de cura espiritual, pois permite que a alma se reconcilie com Deus antes de partir. Ele incentivava seus seguidores a fazerem da confissão um hábito regular, não apenas nos últimos momentos, mas ao longo de toda a vida. Por fim, lembre-se de que a morte, para Padre Pio, não era o fim, mas o início de uma nova jornada. Ele via a morte como a transição necessária para alcançar a verdadeira vida, a vida eterna ao lado de Deus. Ele nos ensinava que, ao nos prepararmos espiritualmente, com orações, confissões e atos de caridade, estamos garantindo que, quando esse momento chegar, nossa alma estará pronta para ser recebida nos braços do Criador, livre de medos, dúvidas e tormentos. Que a paz de Deus esteja sempre presente em nossos corações, e que as palavras e ensinamentos de Padre Pio sirvam como um farol para guiar nossas almas na jornada espiritual até a eternidade. Que possamos aprender a viver com fé e confiança, sabendo que, no final, a luz de Deus brilhará sobre nós, dissipando qualquer escuridão. Amém. Ao longo de sua vida,
Padre Pio sempre enfatizou que a morte é o último grande mistério da existência humana, um momento inevitável e, ao mesmo tempo, transformador. Ele acreditava que a vida terrena é uma jornada espiritual, e a morte representa apenas uma transição para a verdadeira vida eterna junto de Deus. Nesse sentido, ele encorajava seus seguidores a não temerem esse momento, mas sim a vê-lo como um passo necessário para alcançar a plenitude da graça divina. Segundo os ensinamentos de Padre Pio, a preparação para a morte deve começar desde o início de nossas vidas. Ele viu o arrependimento como uma chave essencial para assegurar a salvação eterna. Para ele, não havia pecado que fosse maior do que a misericórdia de Deus, e todos que buscassem o perdão com sinceridade seriam acolhidos com amor. Essa visão libertadora oferecia conforto àqueles que se sentiam perdidos ou sem esperança, pois ele reiterava que o Pai Celestial está sempre pronto para receber seus filhos de volta, mesmo nos últimos instantes de vida. Padre Pio também falava sobre a presença do anjo da guarda nos momentos finais da vida. Ele acreditava firmemente que nosso anjo da guarda tem um papel crucial não apenas para nos proteger durante nossa caminhada terrena, mas também para nos guiar no momento da passagem para a vida eterna. Ele descrevia a transição da alma como um momento em que o anjo da guarda permanece ao lado do moribundo, oferecendo-lhe conforto e proteção contra as investidas das forças do mal. Segundo o Padre Pio, é esse anjo quem nos conduz à presença de Deus, ajudando a alma a encontrar o caminho para a luz divina. Ele costumava dizer que, mesmo diante do medo da morte, devemos nos apegar à oração e confiar na misericórdia de Deus. A oração, para Padre Pio, não era apenas uma ferramenta de comunicação com o divino, mas uma verdadeira fonte de poder espiritual. Nos momentos de dor, angústia e dúvida, a oração tinha o poder de trazer serenidade e clareza, tornando-se um refúgio seguro em meio às tempestades da vida. Padre Pio insistia que, ao orarmos, estamos não só nos preparando espiritualmente para o fim da nossa jornada, mas também fortalecendo nossa fé para enfrentar qualquer desafio que a vida nos apresente, incluindo o momento da morte. Além disso, o santo capuchinho acreditava que a Eucaristia desempenhava um papel vital na preparação espiritual para a morte. Ele encorajava seus seguidores a participarem da comunhão com frequência, lembrando-os de que, ao receberem o corpo e o sangue de Cristo, suas almas eram nutridas e preparadas para a vida eterna. Para Padre Pio, a Eucaristia era o elo sagrado que nos conectava diretamente ao sacrifício de Cristo, nos lembrando que, assim como ele venceu a morte e ressuscitou, também nós seremos chamados a compartilhar dessa ressurreição se permanecermos firmes na fé. Outro aspecto importante que Padre Pio destacou foi a importância da caridade ao longo da vida como parte do preparo para a vida eterna. Ele nos lembrava que nossas ações e atitudes para com os outros têm um impacto significativo na condição de nossa alma. A caridade não é apenas um ato de bondade, mas uma forma de refletir o amor divino em nossas vidas, e isso é fundamental para nossa salvação. Ao ajudar os necessitados, ao perdoar aqueles que nos machucaram e ao viver em harmonia com os ensinamentos de Cristo, estamos nos purificando e nos aproximando cada vez mais da perfeição espiritual que nos prepara para o encontro com Deus. Nos momentos finais da vida, Padre Pio dizia que, além da oração e da confissão, é essencial que busquemos a paz interior e o perdão. Ele acreditava que o rancor, a mágoa e a culpa são fardos que podem impedir uma passagem tranquila para a eternidade. Assim, o perdão, tanto o que damos quanto o que recebemos, se torna um ato libertador. Padre Pio exortava seus seguidores a perdoarem seus inimigos e a pedirem perdão por seus próprios erros, deixando para trás qualquer tipo de ressentimento ou arrependimento não resolvido. Para ele, é nesse estado de espírito de reconciliação que a alma encontra verdadeira paz antes de deixar o corpo. Em suas visões e diálogos espirituais, Padre Pio relatava que, nos últimos momentos de vida, os santos e anjos intercedem por nós, oferecendo-nos conforto e esperança. Ele acreditava que Deus, em sua infinita misericórdia, envia essas figuras celestes para ajudar as almas a fazerem essa transição, especialmente aquelas que viveram em arrependimento e fé. Padre Pio assegurava que ninguém está sozinho no momento da morte, e que o amor de Deus está presente de maneira extraordinária, especialmente quando mais precisamos. Para encerrar, vamos juntos nos unir em uma oração, inspirada nos ensinamentos de Padre Pio, pedindo que, quando chegar nosso momento, possamos estar em paz e preparados para o encontro com o Criador.
Que a misericórdia divina cubra nossas almas, e que possamos deixar este mundo com a certeza de que a vida eterna nos aguarda. Ó Senhor, Deus de bondade infinita, guia-nos em cada passo desta jornada terrena. Prepara nosso coração para o momento em que seremos chamados para junto de Ti. Que o Espírito Santo nos fortaleça, que o amor de Cristo nos purifique, e que nossos anjos da guarda estejam ao nosso lado nos conduzindo com segurança para o Teu reino celestial. Concede-nos a graça de vivermos sempre em harmonia com a Tua vontade, para que possamos partir deste mundo em paz, com a alma pura e preparada para Te encontrar. Amém. Com essas palavras, somos chamados a refletir sobre a importância de viver uma vida de fé, oração e caridade, sempre conscientes de que a preparação para a eternidade começa no aqui e agora. Padre Pio nos deixou um legado de confiança inabalável na misericórdia divina e na certeza de que, ao final, a luz de Deus brilhará sobre nós. Amém.